Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mano Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu gostaria de ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, somente esse versículo, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido, eu gostaria de intitular essa mensagem de hoje com a mesma expressão que está no versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O termo invocar aqui tem o mesmo significado de ter fé, de confiar no Senhor, de crer em Deus, de crer em Jesus. Crer aqui é muito mais do que apenas acreditar, é muito mais do que apenas dizer, Deus existe, eu amo meu Senhor. Muitos acham que estão de bem com Deus simplesmente porque acreditam em Jesus, porque já ouviram falar nele e acham muito legal os benditos da igreja, os louvores da igreja, ou porque de vez em quando recita textos ditos cristãos, ou de vez em quando recita a própria Bíblia, ou até mesmo porque está sempre repetindo suas orações, com aquela mesma expressões repetitivas. Não é por isso que a pessoa vai estar de bem com Deus. Certamente o amor de Deus existe por todos nós e Ele nos ama de uma forma incondicional. O amor de Deus, ele não se limita ao que você é, ou ao que você tem, ou à forma como você se comporta. Não, independente de como nós nos comportamos, independente de quem sejamos nós, Deus nos ama com amor incomparável. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 23, tem uma história bem interessante sobre o jovem rico. Eu vou ler aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riqueza. Meu querido, por esse texto você percebe que este homem, este jovem, ele era uma pessoa que conhecia Jesus, ele era uma pessoa que sabia que Jesus tinha uma palavra certa para ele, ele era uma pessoa que certamente conhecia os mandamentos, obedecia a esses mandamentos, ele tinha o desejo de ir para o céu, ele era religioso, mas Jesus disse a ele que alguma coisa estava lhe faltando. Esse homem, ele era uma pessoa tão exemplar na sua religiosidade, ele era alguém que queria tanto o encontro com Deus, que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Então Jesus amou o desejo daquele rapaz em conhecer a Deus, em querer servir a Deus. Mas alguma coisa ainda estava faltando na vida daquele rapaz. Meu amado, minha amada, o amor de Deus para nós, ele é incondicional. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus para com a humanidade foi algo, ou é algo, que não tem como você comparar com outra coisa. Ele amou-nos de tal forma a enviar o seu único Filho, o Filho unigênito, para morrer numa cruz por nós. Mesmo Jesus tendo amado aquele jovem, Jesus mesmo disse: alguma coisa ainda te falta. Mas o que era que estava faltando para aquele jovem? Quando você lê o versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse:
falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Meu querido, minha querida, o que faltava para aquele jovem, na verdade, era se desprender da avareza das riquezas. Talvez o que falte hoje para nós é nos desprendermos de algumas riquezas que também ocupam o nosso coração. Talvez essa riqueza não seja necessariamente coisas monetárias, talvez não seja exatamente riqueza no sentido de joias, mas talvez seja um coração cheio de amarguras. A gente precisa largar isso. Talvez seja nos desprendermos da imoralidade, dos desejos carnais, nos desprendermos da falta de fé, nos desprendermos da preguiça de buscar o Senhor, nos desprendermos da incredulidade, da idolatria, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Certamente nossa vida não está tão reta, tão boa diante de Deus, quanto nós pensamos que talvez esteja. Já dizia o pastor Finney Dake, a grande questão da existência é como obter a vida eterna. Sobre essa questão de como obter a vida eterna, o texto que nós já lemos aqui, de João 3,16, já nos respondeu. Porque Deus amou tanto esse mundo que mandou seu único filho para morrer por nós. Em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ainda em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado, a salvação que o Senhor quer nos dar, ela está garantida em Cristo Jesus. Basta que nós demos um passo para Ele e procuremos seguir a Ele, obedecendo à sua palavra, obedecendo ao que o Senhor Deus nos deixou escrito na sua palavra. Precisamos nos arrepender, precisamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, precisamos sentir do Senhor Deus que nossos pecados foram perdoados, que nós estamos limpos diante de Deus e que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todos os pecados. Precisamos ter essa certeza. Então, assim como Jesus disse para aquele homem, Ele diz também hoje para você: vá, se desprende de tudo aquilo que te atrapalha, venha, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto que nós lemos, que deu referência ao título dessa mensagem, ela é uma referência ao que Joel disse lá no capítulo 2, versículos 28 a 32, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu querido, essa palavra é uma palavra para o final dos tempos. E nós estamos vivendo isso hoje. O Senhor, Ele está para voltar. Meu amado, Jesus está voltando. A porta está se fechando. Venha para Ele enquanto há tempo. Busque ao Senhor, entregue-se a Ele. Entregue a Ele não somente uma parte da sua vida, mas todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito. Que Deus e Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fica na paz, em nome de Jesus.